Bora lá, galera, resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova de 2015, questão número 62. E ele fala para nós o seguinte: em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com um campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 a terceira volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 quilogramas permanecia com velocidade constante no interior dessa câmara. Essa esfera tem o mesmo número de elétrons e prótons, 100 elétrons a mais que prótons, 100 elétrons a menos que prótons, 2.000 elétrons a mais, 2.000 elétrons a menos. Note a DOT, carga de 1 elétron, carga de 1 próton, carga tem o mesmo valor, só que sinais opostos, e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, olha só. Aqui, a primeira coisa que ele disse é que existe um campo elétrico, um campo gravitacional, com a mesma direção, os dois, com o mesmo sentido, os dois. Depois ele disse que com um campo elétrico desse, essa massa permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Então, com esse campo, essa massa ficava com velocidade constante. Como é que nós vamos desenrolar isso? Presta atenção. A gente tem que lembrar, pessoal, que quando a gente está falando de velocidade constante, nós estamos falando de equilíbrio dinâmico, né? Equilíbrio dinâmico é quando a força resultante é zero, mas o corpo apresenta velocidade constante, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se a velocidade é constante, a força resultante é zero. Porque se tivesse força, a velocidade mudava. Se não tem força resultante, a velocidade não muda. A velocidade é constante, tá? Então, observa. Vamos fazer um desenho bem bobo aqui, mas é um desenho importante. Ele diz para nós que o G e que o campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá bem? Como é que eu sei que é para baixo? Vai, o G é para baixo, pessoal, vertical é para baixo. Então, o campo elétrico também teria que ser vertical e para baixo, tá? Quais são as forças que estão atuando no meu corpo aqui, na minha bolinha, na minha massa aqui, né? A força-peso, óbvio, a força-peso está atuando, e a força elétrica. Mas para onde é que é essa força elétrica? Olha, se a força elétrica fosse para baixo, a força resultante era para baixo, tá bem? E aí teria aceleração. Para que isso aqui não tenha aceleração, a força resultante tem que ser para cima. A força elétrica tem que ser para cima para que a resultante das duas forças seja zero. Então, repara, pessoal, que eu cheguei à conclusão que a força elétrica é vertical e para cima. E o campo elétrico tinha que ser na mesma direção em sentido de G, horizontal e vertical e para baixo. Então, o que acontece? A equação que define campo elétrico é essa equação aqui, ó. Vetor campo, vetor força, dividido pela carga. Quando a carga é negativa, o E e o F têm sentidos opostos. Quando a carga é positiva, o E e o F têm mesmo sentido. Então, o que acontece? A gente viu no nosso exercício que o F tem que ser para cima, para isso aqui dar zero, de resultante de força. Só que F para cima, campo para baixo, me permite concluir que a carga de Qzinho é negativa. Se a carga é negativa, tem mais elétrons do que prótons. Não pode ser letra A, não pode ser outra coisa. Então, se a carga é negativa, tem mais elétrons do que prótons. E aí eu tenho duas alternativas possíveis. Agora, eu tenho que calcular qual é essa quantidade de elétrons a mais que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Seguinte, eu vou pegar e vou igualar
a força elétrica e com a força peso. A força elétrica é E vezes o Qzinho. Aqui eu estou falando do módulo do vetor, então o sinal vai para o lixo. Então, E vezes o módulo de Qzinho, igual o peso, M vezes G. Repara que eu consigo achar Qzinho aqui numa boa, porque eu vou ter o E, e eu vou ter o M, e vou ter a aceleração da gravidade. Fazendo essa conta, pessoal, esse 2 vezes 10 a terceira passa para cá, 3,2 dividido por 2 vai dar 1,6. 10 a terceira sobe aqui, 10 a menos 3. Fica menos 15, menos 3, mais 1. Tá bem? Fazendo essa conta, 1,6 vezes 10 a menos 17 coulombs. Então, essa é a carga da nossa esfera de massa 3,2. Beleza? Aí eu quero saber quantos elétrons ela tem a mais. Aí tem uma equaçãozinha, Q igual a N vezes E. Por que você botou menos, professor? Quando eu sei que tem mais elétrons, é menos N. Quando eu sei que tem mais prótons, é mais N. Tá bem? Então, Qzinho, 1,6 vezes 10 a menos 17. Só que ela é negativa. Ela é negativa porque eu vi que ela é uma carga negativa. Igual a menos N vezes E, que é a carga elementar. Carga elementar. Se eu ver aqui esse menos, vai cortar com esse menos. Dividindo aqui isso, esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 17, por 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar 100. N igual a 100. Alternativa letra B. Ele vai ter 100 elétrons a mais do que prótons, para ele ser negativo com essa carga que a gente encontrou aqui. Show de bola, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.